Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso só volta a campo no próximo dia 16 de setembro, um sábado, para enfrentar o Atlético Mineiro em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro. O Glorioso perdeu por 2-1 para o Flamengo anteontem e falei sobre o jogo em 2 vídeos, falei sobre escolhas erradas do técnico Bruno Lage e erros do time dentro de campo. Ao fim dos 2 vídeos, comentei sobre a arbitragem. De propósito, preferi falar primeiro sobre os problemas do Botafogo na partida contra o Flamengo. Neste conteúdo faço diferente. Começo falando sobre arbitragem porque algo grave aconteceu no último sábado. Falo também sobre desempenho do Botafogo e principalmente do vice-líder Palmeiras. Paz para o Glorioso. E, claro, peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Botafogo de futebol e regatas e acompanha o canal diariamente. Pode trazer novos inscritos? Diga que aqui tem análise tática, opinião, informação, bom humor e muito mais. Vamos passar, galera, dos 46 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives do canal Fabiano Bandeira. Vou direto para o Twitter da Renata Ruel, ótima comentarista de arbitragem. Não é porque ela falou algo importante a respeito do Botafogo, mas acompanho o trabalho da Renata e é de fato muito bom. 1 minuto, cruzamento pela direita, Marlon Freitas se antecipa, erra e faz gol contra. Vamos ler o que a Renata falou com a imagem? Dentro da regra, o atacante em posição de impedimento interfere no adversário ao tentar disputar essa bola. Opa, o Bruno Henrique estava impedido. E na tentativa de disputar a bola, ele fez com que o Marlon Freitas tivesse um movimento. E assim acabou errando o meio-campista do Botafogo e fazendo gol contra. Impedimento que deveria ter sido marcado está na regra. Não é choro, está na regra. Erro do campo e do VAR. Olha, erro do árbitro, do Bandeira, do auxiliar. Bandeira não, do auxiliar, e erro também do VAR, que não chamou. No outro gol do Flamengo, a falta na roubada de bola que o Klaus deveria marcar, mas o VAR não poderia interferir. Quer dizer, com todos os problemas, com a escalação equivocada, o Botafogo não deveria ter perdido para o Flamengo, que venceu o nosso time com 2 gols irregulares. Nós estamos falando de 2 gols, não estamos falando de 1, estamos falando de 2 gols irregulares. Isso é muito forte. Falando em força, ontem o jogador do Vasco da Gama foi expulso. Por quê? Cotovelada no rosto de um jogador do Bahia. Quem diria que o Jair poderia ser expulso por conta de uma cotovelada no adversário? Pois é, o Bruno Henrique deu uma cotovelada no Cuesta no primeiro tempo, tomou apenas o amarelo. Deu uma cotovelada no JP Galvão no segundo tempo, nem falta o Klaus marcou. Falei sobre os problemas do Botafogo ontem. 2 vídeos, você pode assistir, estão disponíveis aqui no canal Fabiano Bandeira. Agora estou falando sobre arbitragem, pois isso é grave. Tem gente que fala, no futebol é assim, um dia você é prejudicado porque os árbitros são muito ruins, e como os árbitros são muito ruins, no outro dia você é beneficiado. Botafogo e Flamengo, 2 turnos, o Botafogo foi prejudicado no primeiro, pela Edna, e no segundo, pelo Klaus. Porque no primeiro turno, o Thiago Maia deveria ter sido expulso quando o Botafogo vencia o Flamengo na segunda etapa. E não foi. A Edna foi ao VAR, voltou e deu 11 minutos de acréscimo na segunda etapa. Então o Botafogo foi prejudicado contra o Flamengo no primeiro turno, mas venceu. Foi prejudicado contra o Flamengo no segundo turno, mas aí foram 2 gols irregulares, mais 2 cotoveladas do Bruno Henrique e nada de punição para o atleta do Flamengo. Ficou muito difícil para o Botafogo, que também tinha problemas a serem resolvidos pelo próprio Botafogo. Muito complicado. Alô CBF, alô Botafogo, postura.
representação, bastidores. O Botafogo está 10 pontos à frente do segundo colocado. Precisa estar forte em campo também nos bastidores. Não para que prejudiquem o adversário, para que beneficiem o nosso time. Não, para que haja arbitragem justa. Falando em 10 pontos de diferença para o segundo colocado, ontem vi o jogo do Palmeiras contra o Corinthians na Arena Neoquímica, 0-0. Uma chance claríssima para o Corinthians, com o Maicon no final da primeira etapa. Ele perdeu o gol, defesaça também do goleiro do Palmeiras, mas o Corinthians, com vantagem numérica, poderia ter feito 1-0 ali, poderia ter dificultado muito as ações do Palmeiras. E ao fim da partida, uma chance claríssima também para o Palmeiras. E o Breno Lopes perdeu o gol, defesaça do Cássio. Uma expulsão para cada lado, o desempenho do time não foi bom. O Botafogo jogou mais contra o Flamengo do que o Palmeiras jogou contra o Corinthians. Se o Botafogo tivesse jogado o que jogou contra o Flamengo no sábado, ontem contra o Corinthians em Itaquera, provavelmente o Botafogo teria vencido o Corinthians, fazendo aqui uma comparação esdrúxula. Mas, galera, o Palmeiras não jogou bem. E o desempenho do Palmeiras nos últimos jogos no Campeonato Brasileiro não é bom. Diminuiu a vantagem para 10 pontos. O Botafogo tem 51, o Palmeiras tem 41. Mas o Alviverde jogou mal contra o Cruzeiro no Allianz Parque, venceu na última bola parada, uma batida de falta do Veiga e o desvio do Flaco Lopes. O Palmeiras venceu o Cuiabá fora de casa, bem, 2-0. Depois venceu o Vasco por 1-0 com um erro da arbitragem. Anularam um gol legítimo do Vasco com intervenção do VAR. O Palmeiras poderia ter perdido, poderia ter empatado com o Vasco. Não jogou bem também contra o Cruz Maltino, mas pontuou. Fez 3 pontos contra o Vasco, 3 pontos contra o Cruzeiro. Ontem não conseguiu vencer o Corinthians. E o Corinthians está longe de ser um time hoje muito bom, taticamente, até tecnicamente, em muitos momentos. Então o Botafogo tem que continuar focado, pensar em folga agora para todo mundo se tranquilizar, voltar treinando forte, com afinco, com disposição, com inteligência, para pontuar em Minas Gerais contra o Galo, em São Paulo contra o Corinthians, voltar para nossa casa e jogar muito bem, vencer também o Goiás, com todo respeito aos adversários. Temos uma chance muito grande de título. E por conta de uma chance muito grande de título brasileiro para o Botafogo, uma possibilidade do Flamengo não ganhar nada, não só por isso também, mas pela rivalidade acirrada, vi que muitos flamenguistas comemoraram a vitória sobre o Botafogo como um título. Eles gostam de dizer isso. Quando algum rival aqui no Rio de Janeiro vence o Flamengo, muitos flamenguistas dizem que o rival está comemorando um título, que só pode comemorar isso. Botafogo e Flamengo são rivais históricos. Botafogo e Flamengo têm uma história excepcional. Estou falando do clássico da rivalidade no futebol brasileiro. Quando um ganha, comemora muito, o outro perde, fica muito chateado. Sempre foi assim. De uns tempos para cá, que resolveram que só uma torcida poderia zoar as outras e não poderia ser zoada. Resolveram. No primeiro turno, zoamos muito. Vencemos no Maracanã 3-2. Teatro, teatro, torcida de teatro. É isso. E agora o Botafogo perdeu. Estão zoando, estão fazendo até música de gosto bem ruim para um dos jogadores do Botafogo, que a torcida do Botafogo carrega, porque ele pode vir a jogar muito ainda. E estão muito felizes, realmente comemorando bastante a vitória sobre o Glorioso. Pessoal, é o seguinte, 2 times grandes, o Botafogo um gigante do futebol brasileiro. Por conta das mais administrações do Botafogo e de muita grana injetada no rival com alguma organização financeira nos últimos anos, houve uma discrepância. Então, até quando o Botafogo vencia o Flamengo, em alguns momentos era em contra-ataque, chutando menos. Agora não, estamos chateados porque o Botafogo deveria ter vencido o Flamengo. 17 finalizações contra 12, 7 finalizações em direção à meta do Flamengo contra 4 deles em direção à nossa meta. Arbitragem prejudicando o Botafogo. O Botafogo hoje tem um time competitivo e que pode vir a melhorar muito a cada janela. O Botafogo ainda não está pronto para o que se imagina do projeto. O Botafogo ainda tem que caminhar bastante.
A SAF foi implementada, não vamos esquecer, em 2022. Estamos em 2023, com uma chance real de título brasileiro. Tomara que se concretize. E o Botafogo discreto, sem dinheiro, mal administrado, já incomodava pela rivalidade e quando vencia deixava os torcedores adversários muito chateados. Agora, voltando a respirar, tendo, como sempre, aquela torcida pujante, impactando geral, deixa os adversários até perdidos, porque ganharam do Botafogo e nem imaginavam isso. O Botafogo, mesmo quando perde, deixa o torcedor do lado de lá preocupado, de cabelo em pé. E a tendência é de que vença muito daqui para frente. Não só o Flamengo, os outros dois rivais também. E a tendência é de que o Botafogo dispute e ganhe muitos títulos. É por isso que torcemos. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras a qualquer momento. Eu volto. Aquele abraço. Valeu. Fui!